É, uma das coisas mais difíceis quando se perde alguém querido é superar o luto. E para falar sobre isso, nós convidamos o psicólogo Pedro Lettieri. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Pedro, é saudável chorar quando se perde alguém? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Brasília. Antes, é uma alegria estar aqui e falar de um assunto tão delicado que é a morte para muitas pessoas. Este assunto mexe conosco porque ainda não estamos preparados para vivenciar as perdas. E as perdas que nós devemos trabalhar são, de um modo geral, perdas financeiras, material, mas principalmente as chamadas perdas afetivas, emocionais. Como superar? É o nosso preparo que vem já desde nossa infância. Acredito que as crianças devem ser preparadas para isso pelas famílias, até ter a convivência ou a vivência em cemitérios, a velários, para que encare a vida de uma maneira natural, sem traumas. A questão da culpa, do remorso, é uma questão preocupante quando a gente fala da morte? Assim? Sim, nós devemos viver o hoje. Quando deixamos para viver o amanhã, não sabemos nem se este amanhã virá. E a culpa por não viver o hoje de uma maneira tranquila e não exercer, acima de tudo, o perdão de vários sentidos, naquilo que nós temos que fazer em relação aos nossos entes queridos, é doído e incomoda. E muita gente vai parar em consultórios porque não soube preparar ou lidar com as perdas em razão de não saber perdoar e viver o agora. Entendi. Agora, é preciso a gente respeitar esse momento de dor que as pessoas passam quando elas perdem alguém, não é isso? É importante, porque cada um tem seu tempo, a sua maturidade, e às vezes não é interessante falarmos para alguém não chorar, porque nem todos têm o preparo que acreditamos que todos possam ter. Então temos que entender o tempo de cada um e às vezes é a melhor maneira a pessoa chorar, desabafar, colocar para fora. E tem um assunto tão delicado que vai necessitar de buscar alguém, um profissional até para essa ajuda, ou um religioso, ou um outro parente que esteja preparado para dar o suporte. Tá certo. Agora, só para a gente encerrar, o senhor acredita nessas fases que eles falam, né? Da negação, depois que a pessoa perde alguém? Sim, as fases existem, mas são questionáveis, porque vai viver da história, ou depender do momento de cada um, do preparo e da situação em que aquilo ocorreu. Por isso que a gente não pode generalizar essas fases. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Conte comigo. Uma boa tarde. Boa tarde.